dar início à nossa competição anual de robótica, certo? Nossa competição, então, só para fazer uma contextualização, aqueles que estão vendo pela primeira vez, essa competição é o trabalho final da disciplina, onde a gente acaba abrindo essa apresentação para a comunidade aí, né? Para todos aqueles que se interessam por robótica, para conhecer um pouco mais da área. E então, dentro da nossa disciplina de introdução à robótica do DCC. E a gente tende a escolher, né, como tema da nossa competição, sempre um tema que é atual, que todo mundo conhece, e justamente para a gente tentar mostrar possíveis aplicações reais da robótica. Então, esse ano, uma coisa que está muito em voga aí, né, em jornais, em um monte de lugar que todo mundo sabe, é justamente essa questão do Aedes aegypti. Então, a ideia era justamente a gente tentar mostrar, será que eu posso usar um robô para ajudar nessa questão? É claro que, como vocês podem ver, a gente não tem nenhuma larva de Aedes aqui, nem nada parecido com isso, né? Mas a ideia que a gente tem, que é justamente a gente conseguir construir um robô autônomo, onde, de maneira básica, a gente exemplifica um robô autônomo sendo o quê? Um robô que ele consegue se locomover pelo ambiente, ele vai observar o ambiente a partir dos seus sensores e ele tem, então, que tomar suas próprias decisões. Dentro do nosso contexto, então, da Aedes aegypti, como eu falei, a gente tem um cenário bem simplificado aqui. O que a gente vai ter são exatamente esses bloquinhos coloridos de isopor, onde cada um desses blocos, então, eles representam uma possível ameaça. Uma garrafa, um pneu, um vaso de planta. E o que a gente quer é justamente tentar eliminar isso, né? Então, o que a gente vai precisar fazer? Os robozinhos, coletar esses blocos e levar para um local seguro. Por que eles têm diferentes cores? Justamente para o meu robô conseguir tomar uma decisão inteligente, ou seja, ele saber que um bloco verde ou vermelho, ele pode pegar. E já o bloco preto não é tão interessante dele pegar. E a gente tem um bloquinho especial aqui, que a gente representou como sendo a caixa d'água, que na verdade seria apenas o item mais valioso, justamente porque ele é o mais difícil de ser coletado. Então ele vai valer bastante ponto ali. E dentro aqui do nosso campo, né, só para vocês conhecerem um pouco mais também, vocês estão vendo que eles têm algumas luzes especiais. A ideia é justamente utilizar essas luzes para conseguir se orientar no meio ambiente, uma forma de localização bem básica. Então, como que vai ser a nossa competição? A gente vai ter nossas partidas, elas duram 60 segundos, e apesar de parecer que 60 segundos é pouco, a gente vai ver, né, que quando as coisas não funcionam, 60 segundos parece uma eternidade. E a nossa partida, nossa competição desse ano é formada por 8 equipes, e as equipes têm entre 3 e 4 componentes, e a gente vai fazer então um todos contra todos. Então a gente vai ter no total 28 partidas, e no final aquele robô que tiver a maior pontuação, ele vai ser declarado o robô vencedor da competição desse ano. Então agora a gente vai estar fazendo uma breve apresentação aqui dos grupos. Eles vão falar rapidamente, se apresentar para vocês, falar um pouquinho dos robôs deles e falar de alto nível qual que é a estratégia que eles pensaram para tentar solucionar esse nosso problema aqui da Aedes. Eu sou o Eric, meu Raimundo. Nosso robô chama COP, é o Robocop. Para montar o nosso robô, nós usamos esses sensores, que é o LDR diferencial para ajustar com essas luzes. Breakpins para ajustar, fazer o controle do motor. Identificação de cores para tomar decisão com a cor dos blocos. Offset flexível para identificar a linha. E um LDR, que é o sensor de luz, para identificar a luz de partida. A gente usa como estratégia, a gente alinha o robô para frente, a partir da luz polarizada. A partir da odometria, a gente anda para frente e conta quantas linhas a gente detectou. E a gente tenta alcançar essa linha que tem mais blocos e coletar todos os blocos dela. E uma vez que a gente coletou um bloco, a gente devolve ele para a base e tenta alcançar a linha de novo. Esse é o nosso robô.
A ideia de coletar o bloco é usar essa garra. Quando a gente identificar um bloco, ele vai levantar, vai capturar o bloco e depois vai trazer de volta para baixo. Boa noite, nós somos o grupo 2, o nosso grupo chama Medabox. E nós somos o nosso grupo. Eu sou Mariana, Samuel, Thales e Bruno. Peraí, volta. O nosso lema é fé no pai que o robô sai. O nosso robô, ele chama 51, uma boa ideia. E é esse aqui. Eu vou falar dos sensores dele, mas eu vou dar uma leve passada aqui, que aqui a gente tem um motor, que ele pega os blocos. Então, quando ele identifica um bloco, ele trava o bloco dentro dele e tenta levar para a base. Pode passar. A gente vai usar um LDR para identificar se o bloco está dentro do robô e qual que é a cor do robô junto com os LEDs. Óticos reflexivos, eles vão ser usados para identificar as linhas. A gente usa, não. A gente usava, mas teve que trocar porque deu errado, então agora a gente só usa LDR. Pode tragar. Trocou não. Passou, não mais. Então. É o último. Motores, e é isso. Esse é o último. Tranquilo? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Nós somos do grupo 3. Meu nome é João Paulo Lana. Aqui é a Mariana e o... Marina. Desculpa, porque tem várias Marinas Marianas aqui, então é bem complicado. Mas os outros componentes do grupo, Caio e o João Paulo, não puderam comparecer hoje. Bom, esse daqui é o nosso robô, Alice. Pode passar. Nós temos, nos componentes do robô, a gente tem vários sensores. E um deles é o LDR na base para identificar a luz de partida. E temos também o LDR diferencial para fazer a localização de acordo com as luzes do campo. Tem uma em cada extremidade. Esses são os shaft encoders para poder fazer o controle de velocidade do robô. Aqui nós temos a identificação de cores para quando o bloco chegar, a gente tem uma estrutura que prende o bloco, identifica esse bloco, a cor dele, né? Por meio do LDR e dos LEDs. Aqui nós temos na base, a nossa estratégia é seguir a linha preta, e com isso a gente utilizou 4 sensores ópticos reflexivos para identificar tanto a linha preta quanto os cruzamentos para fazer as viradas. Esse é o braço prensa que a gente utilizou para prender os blocos quando esse bloco foi identificado. E a estratégia, como eu expliquei, é utilizar mesmo a linha preta, seguir ela até encontrar um bloco. E quando ele encontrar esse bloco, ele vai prender o bloco e é isso aí. Aqui tem a representação da pista. É isso. Bom, eu sou o Henrique, esse aqui é o Giovanni, esse aqui é o Thiago. A Bruna não pôde vir hoje e nosso grupo e nosso robô chama Mr. Robot. Bom, a construção é basicamente igual a de todo mundo aí que falou, tem um monte de sensor aí que ninguém sabe o que serve. E a estratégia é o seguinte, nós vamos botar o robô, aí quando der a partida ele vai se identificar pela luz diferencial, ele encontra a linha preta, segue a linha preta até encontrar um cubo. Quando ele encontra o cubo, ele se localiza com a luz diferencial de novo e vai tentando voltar para a base em passo, toda hora parando para ver se ele está indo na direção certa ou não. E aí ele deixa o cubo e volta para a base. Ele prende o cubo, eu não botei foto, mas ele prende o cubo com um motorzinho que desce assim. E é isso aí. Boa noite. A gente construiu um robô galinha de Schrader. Mais pra frente vocês podem entender um pouquinho. Os integrantes é o Gustavo,
a Marina Oliveira. A Marina Harumi não pôde vir hoje à noite e eu sou o Leonardo. O nome do nosso grupo é Robotnik, o nome do robô é Galileo Raider. Essa é uma explicação de por que ele é um pouco tem esse nome. A gente construiu ele com um LDR diferencial aqui e uma garra para poder pegar os blocos na frente. E essa construção acabou se parecendo uma galinha, e aí veio de onde veio o nome dele. Ele tem rodas, duas na frente, onde tem 1 grau de liberdade elas e uma omnidirecional atrás. Ele foi construído com uma caixa de redução conectando os motores à roda para poder ter mais torque, porque a gente fez ele para carregar sem saber o que ia ter mais para frente, a gente construiu no início a caixa de redução. Sensores a gente usa 4 LDRs, 2 no LDR diferencial para saber quais são as luzes de localização, um embaixo para saber a hora do arranque e um para poder detectar cor, um óptico reflexivo que é usado para poder detectar objetos quando são encontrados na frente da garra, 2 brake beams para poder fazer controle dos motores, a atuação de atuadores, a gente teve os 3 motores, 2 para garra, 1 para garra e 2 para roda, cada roda tem um motor próprio, e a garra simula uma mão, não sei se der, eu volto um pouco para poder. Não dá para ver, mas aqui é um dos lados da garra, do outro lado é igual e ela abre e fecha essas garras. Estratégia, a gente fez um mapeamento da metade do campo, a gente mediu no nosso controle o quanto que a gente conseguia andar em distância e ele ficou relativamente preciso com as rodas, então a gente manda ele andar 10 centímetros. Ele anda 10 centímetros, a gente sabe onde ele está no mapa e a partir disso a gente localiza os objetos. Diferentes movimentos para poder cobrir o perímetro. Tem um movimento que ele vai num ponto do mapa, tem outro que ele vai em outro ponto, tem pontos diferentes que ele alcança pelos movimentos já colocados. Ele consegue manter preso o bloco na garra, o que se acabar o tempo, ele pelo menos tentou fazer o que ele podia no tempo que dava. E se houver tempo, ele volta para a base com o objeto que ele coletou. O atuador na garra não segura blocos pretos, então ele não vai carregar os blocos que não pode, nem ficar com eles juntos. Então, boa noite, né? Primeiro, nós somos o grupo EasyY, Camila, Gabriela, o Ivan, lá na frente do Dorival, pode passar, por favor. E o nome do grupo devido à frase. O nosso robô chama Joaquim Peixoto, por nenhum motivo especial, pode passar. E a questão dos sensores foi o seguinte, nós usamos 4 sensores também, o de LDR, um de acordo com a luz de partida para identificar, né? O outro na identificação dos LDR diferenciais e por último o reconhecimento de cores. Pode passar. Outro sensor que a gente usou foi o infravermelho também, para fazer o brake beam. Tem 2 deles, cada um em uma roda, fica nas engrenagens. Pode passar. Os atuadores, a gente usou 3 motores, 2 para locomoção, um em cada lado, e o outro para fazer o chute, que é a característica do nosso robô. Ele lê um bloquinho, se ele for preto, ele empurra para o lado para que ele não entre. Pode passar. O controlador foi o Arduino, acho que foi um diferencial também, né? A nossa equipe foi a única que usou esse controlador e foi emprestado pelo nosso professor. Tem algumas características como tensão de 5 volts, etc. Pode passar. Esse é o nosso robô. Aí, aqui ele estava sem o coisa, porque isso foi mais pra frente. Mas o chute é esse negócio aqui. Ele tem um motor aqui, e aí, tipo, ele gira o motor quando o bloquinho for preso, para que ele não entre no robô. A boca dele é bem larga para entrar os bloquinhos. Pode passar. E nossa estratégia, então, é essa. Ele se localiza pela luz, pelos sensores LDR, e aí depois ele volta para trás na parede para poder se alinhar mais retinho. Então ele segue, e aí vai seguindo, ele tem um caminho estratégico que já foi programado, vai seguindo, chega na frente do bloquinho, ele lê a cor, se for preto ele empurra para o lado, que nem eu expliquei, se não, ele simplesmente avança deixando o bloquinho entrar. E aí depois disso ele faz um quadrado retornando para a base, depois de 60 segundos ele para.
Basicamente isso. Primeiramente, boa noite. A gente é o grupo 8. Eu sou o Edson, aqui é o Wagner, e o fantasma ali é o Luiz. O nosso robô é o Atom. Ali só umas fotos para a gente mostrar alguns componentes. Ali tem uma combinação, aqui é a frente dele, que é a combinação que a gente tem de identificação de cores, que a gente usa LDR. Aqui em cima também a gente está escondidinho ali, mas tem um outro LDR que a gente chama de diferencial, com uma combinação de um filtro polarizado também, que faz parte da nossa estratégia, de acordo com a luz, para ele se localizar no campo. Aí aqui mais umas fotos do que eu acabei de falar. Ali o LDR diferencial, o LED que a gente usa junto com o LDR para fazer a identificação da cor, e o óptico reflexivo que a gente vai usar para seguir a linha aí. A nossa estratégia é bem essa, seguir a linha, depois a gente vai buscar o bloco mais próximo para tentar aproveitar o tempo, focalizar normalmente nos blocos do lado direito, se for possível, que a gente viu que do lado esquerdo ali tem um pretinho ali atrapalhando, e tentar se guiar pela luz polarizada. Pessoal, boa noite. O meu grupo é o Robô de Cenoura. Não tem razão especial para esse nome, mas o robô tem uma cenoura nele. Esse é o meu grupo, a Patrícia e o Matheus. Me abandonaram desde a apresentação, mas eles ajudaram muito no robô. O nosso robô também tem um sensor LDR, como todo mundo disse, 2 sensores com lentes polarizadas para fazer o LDR diferencial, uma roda esférica ali atrás para ele poder se mover, sensores ópticos para identificar a linha, e também a gente usa os sensores ópticos para identificar o começo de partida com essa lâmpada que acende aqui. Pode passar, por favor. A nossa estratégia quando começar, ele procurar a linha, essas linhas pretas da arena, e seguir a linha até ele encontrar um bloco. Se o bloco não for um bloco preto, ele pega esse bloco, ele vai empurrando o bloco até ele achar a base, onde ele começou, por meio dessas lâmpadas aqui, e aí ele anda em direção à base e deixa o bloco lá. E aí ele passa a procurar mais um bloco, se der tempo. É isso aí. Então é isso aí, gente. A gente conheceu um pouquinho mais das estratégias bem parecidas. E agora a gente vai partir então para iniciar nosso super campeonato aí com várias partidas.